Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e hoje, para um episódio muito especial, tenho comigo José Carlos Maltês, que os mais atentos já saberão que escreveu comigo um livro inteiramente dedicado ao cinema de terror. Ora, este episódio vai ser o primeiro daquilo que nós planeamos ser uma série mensal, em que vamos cobrir tudo aquilo que tem a ver com o livro. Hoje vamos falar um pouco sobre como é que isto apareceu, como é que foi o processo de o fazer, e depois nos próximos episódios, mensalmente, vamos cobrir cada um dos capítulos que aqui está. Sendo que nós vamos falar um bocadinho mais em detalhe, mas nós cobrimos aqui subgéneros do terror e abordamos análises a filmes em cada um desses subgéneros, e depois vamos entrar um bocadinho mais detalhe nesses subgéneros em cada capítulo. Mas já me estou a adiantar em cada episódio, já me estou a adiantar um pouco. Bem-vindo, José. Falas bem. Olá, António. Olá a todos. Mais uma vez obrigado por estar de volta ao segundo take, agora com algo que é dos dois. Promoção descarada. Que é dos dois, e portanto comprometemos-nos a ocupar aqui o segundo take durante um ano. E picos. Temos a falar do 15 livro, episódios, mas estejam descansados, como o António disse, é só um episódio por mês, e portanto nos outros vocês terão a vossa programação normal. Mas a ideia é dar a conhecer, e sendo que isto é sobre cinema e sobre um género que nos é querido, aproveitarmos também para trazermos convidados. A ideia é trazer aqui convidados, abordarmos cada um destes subgéneros e entrarmos em mais detalhe sobre alguns dos filmes que aqui falamos, ou até outros, quem sabe. Mas hoje é a apresentação, e se calhar começar pelo princípio faz sentido, não é? José, conta-me lá, pelo menos naquilo que é a tua memória, porque isto foi um trabalho de mais de 2 anos, com umas pausas pelo meio, mas em termos corrido foi um trabalho de mais de 2 anos. Qual é a tua memória da gênese deste livro? Já não me lembro bem, até porque acho que a gênese deste livro é anterior a este livro. Começou quando nós, quase desde que começámos a gravar juntos, a da altura começámos a dizer que havia-se razão para pôr algumas coisas no papel, não sabíamos muito bem o quê. E isso fez com que tivéssemos 2 ou 3 diferentes abordagens que não duraram muito e foram sendo esquecidas, até que um dia dissemos, não, agora é que vai ser, vamos lá ver o que é que nós conseguimos fazer, um pouco a partir dos textos que já temos escrito, porque a ideia era, tanto eu no meu blog A Janela Encantada, como o António, que escreve para o segundo take, tínhamos já um manancial de textos que, no meu caso, já ultrapassou 1 milhar, no teu caso não sei se... Não os tenho contados, mas não serão muitas tantos. Centenas também. Não serão tantos, não. E achámos que teria piada dar um novo tratamento a esses textos para os podermos ter num formato de livro, e com isso relê-los, passar por eles e ver o que é que fazia sentido. Posso acrescentar só uma coisa, que eu realmente, nós conhecemos ambos a trabalhar ou a escrever textos para a Take Cinema Magazine. Eu tenho algum poder em chamar isto de trabalho, porque não era remunerado e era feito com muito gosto, e desde essa altura eu lembro-me que tu até perguntavas se a Take poderia ser impressa, porque gostavas de ver o nosso trabalho impresso. E eu lembro-me, logo desde aí fiquei com aquela... portanto, reservei esta memória para... Olha, se calhar o José até gostaria qualquer dia de escrever um livro. E, do meu ponto de vista, acrescentando a tudo aquilo que o José disse, eu posso dizer que esta ideia foi espicaçada tanto pelos projetos da malta das Nalgas do Mandarim, que juntam os seus textos naquilo que são os anuários, como também da malta Por um Punhado de Euros, que lançaram um livro precisamente com textos daquilo que tinham, portanto, textos que já tinham publicado no seu blog, mas que tinham compilado, e eu na altura fiquei naquela, isto, a malta anda a fazer coisas, se calhar era uma boa ideia nós também finalmente avançarmos com esse projeto, não é? Sim, isto quer dizer que aquilo que chamava-se a comunidade, a blogosfera, se calhar dá 20 anos ou dá 10 anos, que foi bastante forte, e que agora, com o advento das redes sociais e a mudança de gostos no que diz respeito ao consumo da parte do público, esses blogs tenderam a desaparecer ou a morrer, são poucos os que continuam, e a ideia que dá é que essas pessoas, um pouco também em uma espécie de síntese do seu trabalho,
resolveram começar a passar para o formato livro. E se o nosso, como o António disse, é um terceiro livro que vem desse mundo, que não seja o último e que haja mais gente que tenha escrito coisas que valem a pena reter e reler e manter, que possam um dia passar a livro também. Um terceiro, neste contexto desta pequena comunidade que nós, não é, de quem nos é mais próximo. Então, como é que chegamos ao terror? Agora parece que estou a entrevistar o José, mas... É o teu programa, estamos no teu programa, portanto está certo. Como é que chegamos ao terror? Bem, daquilo que eu me lembro, nós olhamos para os nossos textos e dissemos, não vamos fazer aqui uma amálgama sem sentido. Exatamente. Temos que ter um sentido qualquer. Tem que haver um propósito para o livro, não é? Exato, tem que haver algo que lhe dê um fio, e olhando para o muito que tínhamos, percebemos que algo que facilmente nós tínhamos em comum e de que tínhamos muitos textos escritos, quer um, quer o outro, era exatamente o terror. E acho que não foi muito difícil das primeiras passagens pelo nosso arquivo, digamos assim, chegar a esta ideia de que o terror era uma boa solução para ter um tema que unisse o livro. Eu até posso adiantar, quiçá antevendo algum futuro, mas uma das outras coisas que nos veio à cabeça na altura foi a ficção científica, que seria algo que também gostaríamos muito, mas eu, se bem me lembro, não só porque são ambos géneros que nós gostamos muito, mas no caso do terror foi mesmo a questão do volume, não é? De textos. Sim, tínhamos já muita que nós tínhamos, que se calhar era maior do que ficção científica. E isto parecendo que não, dá trabalho escrever, mas nós não nos limitámos a ir buscar textos e a colocá-los aqui sem rei nem rock, não é? Porque isso já daria trabalho por si só, e dá trabalho porque temos que rever, temos que arranjar uma estrutura, mas depois nós decidimos arranjar aqui algo onde complementaríamos com textos originais e que também pudesse ser de certa forma uma viagem, não é? E portanto tivemos que definir aqui uma determinada estrutura do livro. Sim. Portanto, o primeiro ponto foi, a partir do momento em que nós tínhamos muitos textos sobre filmes de terror que nós já tínhamos escrito, que estrutura dar isto? E também penso que foi de uma forma quase natural tentar dividir em subgéneros e ver se tínhamos textos ou vontade de escrever sobre filmes em número suficiente para que todos esses subgéneros ficassem igualmente representados. E então o primeiro ponto foi definir subgéneros, o que só de si deu para algumas conversas. Sim, foi bastante interessante, porque o que é um subgénero, não é? Onde é que são os seus limites, o quão polémico é que pode dizer que um filme é de um subgénero e é do outro, e eu já tive queixas, entre aspas, nas redes sociais de dizerem-me, este filme está neste subgénero, muito polémico, vou ter que ler e tal. Mas pronto, de certa forma também acho que é importante falar neste momento que nós não quisemos fazer um livro sobre a história do terror. Isso seria até uma proposta dantesca para nós, e que eu nem me sentiria em condições de propor isso. Aquilo que nós fazemos aqui, e tentamos sim que o livro seja uma viagem, e tentamos sim que o livro cubra, e nós acabámos por reparar que, curiosamente, nós cobrimos 100 anos de cinema, porque o filme mais antigo que cobrimos é de 1920, Exato. E o mais recente é de 2020. Portanto, efetivamente fazemos essa viagem. Só que aqui a ideia era isto refletir também os nossos gostos, a nossa visão do que é cada subgénero, tendo por base esses textos já escritos e outros que decidimos escrever, mas nunca dizendo aqui está um compêndio para vocês aprenderem o que é o género. Exato. E também não queremos que se veja isto como uma espécie de best-of dos filmes de terror. Estes são os melhores, são estes em que nós votamos. Não é isso. O livro partiu, como já dissemos, de textos que nós já tínhamos escrito. Fizemos esse trabalho mental de separar em subgéneros, defini-los. Para cada subgénero que vai constituir um capítulo do livro, nós escrevemos um artigo, uma introdução, chamamos-lhe assim, em que tentamos definir, não só dar um pouco a nossa visão desse subgénero, mas também defini-lo ao nosso modo, para efeitos do livro, obviamente. E a partir daí, com base no trabalho já feito, em alguns artigos que fomos escrevendo para complementar, criar este corpo, que não, como eu disse, não tenta ser nem a história do cinema, nem
o best-of do filme de terror, apenas uma ilustração pelos nossos olhos do que é o cinema de terror. Sim, tanto é que, por uma questão de gosto, há omissões. Poderá haver quem descubra que, mas eu gosto deste género de terror ou deste subgénero e ele não está aqui representado. E isto é tudo puramente uma questão de gosto. Eu se calhar aproveitava, já que estamos a falar do formato do livro, para poder adiantar. Eu já fiz isto num pequeno vídeo da apresentação do livro, mas já agora, só para quem nos está a ver e ouvir neste momento, eu posso adiantar que os subgéneros que nós aqui cobrimos são monstros, vampirismo, lobisomens, invasão alienígena, portanto há aqui uma espécie de crossover também com a ficção científica, erros da ciência, distúrbios psicológicos, assombrações, zombies, demónios, oculto, invasão domiciliária, assassinos em série, slasher e, por fim, um subgénero que nós inventámos, entre aspas, que chamámos fora da caixa, que são filmes que desafiam um bocadinho mais as convenções e que não se encaixam propriamente num subgénero. Ora, isto prefaz 14 subgéneros, sendo que nós contribuímos para cada um destes capítulos com 3 textos cada, portanto, 6 vezes 14, estamos a falar de 84 filmes que são aqui analisados ao longo de mais de 400 páginas, portanto, e já agora, se tiverem curiosidade, porque só viram a capa numa imagem no Facebook ou no Instagram, o livro é uma refeição bastante completa e, portanto, até pelo preço especial de lançamento que nós definimos, acho que vão muito bem servidos. Só que a estrutura do livro não se fica por aqui, não é? Nós decidimos dar umas pepitas de chocolate pelo meio do brownie, não é? Esperemos que sim, que sejam entendidas como tal. A ideia foi, para além dos tais 14 subgéneros que nós definimos ou decidimos usar, acrescentar ainda mais alguns textos, que foram 6 textos, que não estão relacionados com os subgéneros em particular, mas que são temas caros ao cinema de terror que nós gostávamos de abordar de modo próprio. E que eu entendo como complementares também. E que são que de certa forma complementam esta viagem, sim. E então começamos com o Gritos Mudos, o terror antes do sonoro. Depois um texto dedicado às 3 dimensões do terror, ou seja, o cinema 3D. Como vender um filme, os gimmicks de William Castle. Um capítulo dedicado a produtoras chamadas Casas que Escorrem Sangue, produtoras que se dedicaram ou que são conhecidas pelo seu trabalho no cinema de terror. Um capítulo dedicado à found footage, algo que se tornou uma moda no terror. E, finalmente, um ensaio chamado O Elevated Horror Não Existe. Tu saltaste um. Saltaste as 3 dimensões do terror. Não, disse. Ai, desculpa, disseste. Então eu devo ter adormecido com os olhos abertos durante um instante. Disse. E é isto. Portanto, sim. 14 mais estes 6 capítulos dará um total de 20 capítulos. E esperamos que as pessoas se divirtam não só a ler os textos, mas também com este exercício que foi esta divisão, esta estrutura, onde é óbvio que o António estava a dizer que já teve queixas e é óbvio que algumas coisas serão polémicas, mas isso, acho que essa discussão é sempre bem-vinda. Faz parte, claro. Por exemplo, tendo um capítulo chamado Assassinos em Série e outro chamado Slasher, de certeza que há pessoas que vão dizer, mas os slashers não são assassinos em série. Leiam o livro e percebam quais foram os nossos critérios para fazer a separação. Do mesmo modo, quando falamos em assombrações de um lado e oculto do outro e demónios de outro, mas isso não é tudo a mesma coisa, bruxas, demónios, oculto. Mais uma vez, nós criámos os nossos critérios, explicamos os nossos critérios, esperemos que isto esteja mais ou menos coerente e já me estou a enganar. Sim. Propomos essa leitura e essa desconstrução, se quiserem fazer. Exatamente, e desconstrução é uma boa palavra, porque muitas vezes um filme pode estar inserido num determinado subgénero para, de certa forma, o colocar em causa, não é? Exato. Para o contradizer, para... Eu posso até adiantar que o filme que levantou agora estou a criar uma polémica quando não é, foi só uma troca de mensagens amigável. Foi só uma troca de mensagens amigável sobre o Mother, do Darren Aronofsky, que foi questionado porque é que era sobre distúrbios psicológicos. Claro. E isto depende de se a leitura é mais literal, se é menos literal, portanto... Agora, eu gostava de falar ainda sobre a estrutura.
sobre o processo de seleção de textos, porque depois aconteceu uma coisa muito gira aqui, que foi, nós começámos, obviamente, a selecionar os filmes com base nos textos que já tínhamos escrito, e depois havia aqui ocasiões em que nós os dois tínhamos textos escritos sobre um determinado filme. Exato. E depois também, obviamente que quando não havia sobreposição, estava escolhido o filme, estava escolhido o texto. Quando havia sobreposição, teve que haver aqui alguma negociação, onde às vezes eu fazia questão de, não, eu quero que seja o meu texto sobre este filme a ir, e o José, não, mas este aqui quero que seja o meu. E, portanto, ainda há aqui uma coisa engraçada qualquer dia, ainda havemos de arranjar a forma de ver a luz do dia, que é o lado B, que é os textos do outro que não entraram no livro. Exato. E que já existem. Portanto, as versões alternativas como na música, não é? Exatamente. Talvez uma edição especial, ou um anexo, ou uma coisa qualquer, ou uma oferta para quem comprou o livro. Enfim, nós de certeza que vamos encontrar a forma de também disponibilizar isso, e de dar a oportunidade para quem possa ter interesse de ler isto. Em termos de estrutura e do processo, queres adiantar mais alguma coisa? Não, penso que é isto. E... Foi doloroso o processo não foi. de escrita de novos textos? Foi moroso em termos do tempo que isto ainda levou. Nós trabalhámos sequencialmente, capítulo a capítulo, quando, a partir do momento em que tínhamos a estrutura definida e os textos mais ou menos escolhidos, depois havia que complementar com outros textos, porque nem sempre nós tínhamos 6 textos para cada capítulo de que queríamos, ou às vezes havia um filme de que queríamos muito escrever, queríamos muito abordar e não estava ainda escrito. Portanto, nestes 84 textos de filmes, eu não fiz as contas, não sei qual é a percentagem. Eu também não, por acaso. Mas se calhar uns 70% a 80% eram filmes escritos, os outros 20% a 30% foram filmes sobre os quais escrevemos exclusivamente para o livro. Tirando isso, penso que não foi complicado. Nós mantivemos um ritmo de trabalho bastante acertado. Sim, decidimos ser bastante rigorosos connosco próprios. E fomos trabalhando capítulo a capítulo. Sim. E raramente falhámos prazos e correu bem. A parte pior viria a seguir, não é? Quando o livro já estava escrito. Sim. Eu só queria acrescentar uma coisa antes de irmos a essa parte, que é o facto que obviamente vão encontrar aqui textos de diferentes portanto, dimensões e de qualidade variante, porque isto são textos que nós escrevemos em diferentes momentos na nossa vida, não é? Nós tivemos o cuidado de os rever todos à luz, digamos, desta edição, e obviamente não colocámos aqui nenhum texto dos quais não nos orgulhemos, mas obviamente vão encontrar textos mais curtos, mais sintéticos, vão encontrar textos mais analíticos, vão encontrar textos em que se calhar cada um de nós estava mais inspirado do que outros, mas não há texto nenhum aqui do qual a gente não se orgulhe, e portanto isto acaba por ser um livro que pode ser lido de uma ponta à outra, se assim decidirem, ou então saltarem, lerem um texto aqui, um texto ali e irem consultando também, e portanto... enfim, até nisso eu penso que acabou por sair muito bem esta estrutura que nós aqui, sim, modéstia à parte, não é? Acabou por sair muito bem a estrutura, porque funciona das duas formas. Sim, só acrescentar que para cada capítulo o critério era um pouco, partindo dos textos que já tínhamos, tentar que os 6 textos escolhidos abrangessem um largo período de tempo, que fossem representativos, para nós, representativos do subgénero. Mais uma vez, não tinham de ser os melhores. Nós nem sequer fizemos nenhuma votação, nem discutimos entre nós quais eram os melhores ou os piores filmes de cada género, apenas que quisemos que os escolhidos fossem filmes cujos textos nos agradassem, que os filmes também de alguma forma nos agradassem, com certeza, e que... nos agradassem ou que fossem importantes, não é? E que fossem representativos do género, ou que tivessem importância. Portanto, foi um pouco uma mescla de todos estes critérios que deram... Sim. A escolha dos seis textos de cada capítulo. Pessoalmente, eu escrevo muito melhor quando gosto de um filme e, portanto, também não faria sentido estar a fazer um livro e a colocar textos, sim, de filmes que nós não gostamos e que estamos ali, sim, claro, a dar pau, mas não é? Mas isso acaba por ser um critério quase implícito, não é? Nós vamos escrever, sim, mais sobre aquilo que gostamos. Eu, no meu caso, não digo que escrevo melhor sobre aquilo que gosto, mas geralmente escrevo mais sobre aquilo que gosto. Talvez seja mais e não melhor, mas sim. Acho que ainda não dissemos, porque nós temos esta tendência
ou melhor, não é tanto uma tendência, acabámos por encarar isto como também uma porta de entrada para quem possa não conhecer o género. E isto, nós queremos que este livro seja apreciado por quem já conhece o género e conhece os filmes, mas também possa ser consultado por quem não conhecendo vá à descoberta. E por conseguinte, no final de cada um destes capítulos em que falamos dos subgéneros, temos outros filmes recomendados dentro do género. E portanto, se gostaram de ler textos sobre, por exemplo, como é aqui o caso, o oculto, vão encontrar aqui uma lista de outros tantos filmes que poderão consultar e que são importantes de certa forma e que também cobrem aqui o espectro, digamos assim, histórico dentro deste subgénero. Só como curiosidade, estamos a alongar-nos aqui um pouco neste tema ou nesta parte, mas acho que faz sentido falarmos aqui sobre esta estrutura do livro, que nós não fizemos a contabilidade, mas aposto que se forem fazer a contabilidade, o José escreveu a maior parte dos textos sobre filmes mais antigos. Sim. Porque há aqui nitidamente um maior conhecimento e um maior investimento do José naquilo que é a parte histórica. Eu acabo por ter tendência mais para aquilo que penso que me vai agradar e, portanto, não vou tão longe historicamente. E, portanto, há aqui também esta curiosidade. Muito provavelmente, se estiverem a ler um livro que é dos anos 20 ou dos anos 30, há uma grande probabilidade que foi o José a escrever. Sim. Podem fazer esse exercício também e fazer até um drinking game e mandar um shot de cada um. Por cada texto do António de filmes anteriores a 1960 e por cada texto meu posterior a... Aí ninguém vai ficar alcoolizado, acho eu. Sim, e ainda nessa vertente de que o livro também pode ser visto como uma porta de entrada, como nós até dizemos aqui nos textos que estão no contracapa anuncial. Daí termos sempre, como eu já disse, começado cada capítulo com uma introdução que faz um pouco... aí sim tenta fazer um pouquinho a história do subgénero ou dar o propósito do que é aquele subgénero e como é que ele tem sido caracterizado. Portanto, quem quiser só ler as introduções, aí sim se calhar tem uma mini história do cinema de terror. Pronto, posto isto, nós quando já tínhamos o miolo praticamente terminado, tivemos um sonho, não era? Que era que este livro fosse editado por uma editora. Não sei, era uma coisa que nos parecia fazer sentido. Mais não é? Que sonho, é o passo natural. Sim. José, mais uma vez, queres só explicar muito sucintamente como é que foi este processo? Sim, não merece mais do que ser explicado sucintamente. Nós fizemos aquilo que os autores fazem, penso eu, que é escrever às editoras. Quer dizer, não sei se os autores fazem outras coisas que lhes permitem ter os livros publicados. Bem, os que já são conhecidos, se calhar são elas que andam atrás deles, não é? Nós não quisemos fazer mais do que aquilo que achámos que era o nosso dever, que era escrever às editoras e dizer, apresentar o livro, temos este projeto e mostrar mesmo uma pequena amostra e dizer às editoras, caso quisessem, nós mostraríamos o PDF do livro. E tivemos meia dúzia de respostas, eu não lembro quantas foram, todas muito positivas. Menos de metade, não é? Sim, menos. Largamente nós escrevemos a muitas editoras. Sim. E tivemos meia dúzia de respostas, 6, 7, 8, 9, não sei, respostas, todas elas muito positivas, muito simpáticas. Todas elas nos disseram que o livro parecia excelente, a ideia era espetacular, desejávamos toda a sorte, fôssemos em frente, mas eles naquele momento não estavam, a sua política editorial não previa o lançamento de um livro daquele género. E, portanto, foi assim que ficamos. Exato, é do género, é muito bom, mas não é para nós. Exato. Sim. E então, nós ficámos aqui um bocado nessa altura num impasse, não é? Ok, nitidamente decidimos que seria uma edição de autor, mas como é que vamos concretizar isto, não é? Nós não somos propriamente do mundo editorial, e ainda tivemos aqui quase a ir por aqueles serviços de impressão online, não é? Acho que é justo dizê-lo e não é preciso escamotear isto porque nós não conhecíamos mesmo como é que havíamos de seguir. Já agora fazemos aqui agradecimentos no livro, não é? Na altura agradecemos o apoio do Carlos Reis, que foi alguém que consultámos, porque ele também está habituado a tratar dos livros das nalgas, e entretanto depois até acabou por ser o nosso colega do Universos Paralelos, o Tomás Agostinho, que assim tem experiência no mundo editorial e que nos deu aqui algumas dicas que nos fez então optar por, ok, vamos procurar uma gráfica, vamos procurar fazer aqui uma capa e um trabalho de paginação
que nós nunca o faríamos com esta qualidade. Ele recomendou-nos a Patrícia, desculpem, eu vou ter que ler para não me enganar, a Patrícia de Almeida Gomes, a quem nós agradecemos a inspiração para fazer esta capa, que eu acho que captou muito bem o espírito do livro. Todas as pessoas a quem eu dou o livro em mãos vêm assim, porque isto parece ter aqui um efeito de relevo, parece 3D, e portanto acho que é um sucesso logo aqui em termos estéticos. E pronto, além de que para mim capta muito bem aquilo que é o título, que já agora também então convém falar que o título se calhar foi das coisas que mais nos custou a chegar lá, não é? Foi, eu nem sei se nos custou, se simplesmente íamos empurrando acho que com a barriga, com a barriga, não é? E de vez em quando, quase todas as reuniões que tínhamos, e tínhamos reuniões quinzenais, dizíamos, então e o título? Falamos para a semana. Eu estava sempre à espera que a tomar banho me viesse uma ideia brilhante, que soasse bem, mas confesso que isso nunca aconteceu, e isto acabou por ser um trabalho que envolveu aqui sangue, suor e lágrimas. Sim, acho que houve um dia que dissemos não pode passar de hoje, e começámos a dizer as palavras todas que nos tinham vindo bem à mente. Mas não foi só isso, porque tu na altura sugeriste uma capa que não acabou por não se concretizar, mas que colocou uma ideia na minha cabeça, que era esta questão do olhar. E também de certa forma o facto de nós, quando vemos filmes de terror, às vezes temos tendência para tapar os olhos, mas ao mesmo tempo querer ver, não é? E então ficou sempre aqui a ideia do encarar algo que nos pode meter medo, não é? E agora, contando isto, parece natural. Agora, olhando para o título, está tudo dito. Agora está tudo dito e parece natural. Mas isto foi um processo que foi bastante doloroso. Mas quando realmente nós olhar o medo, reflete esta ideia, assim, não é? Foi doloroso, dizes tu, no sentido em que nós estávamos sempre a empurrar para a frente e não conseguimos tomar decisões. Mas realmente, no dia em que nós dissemos, tem que ser hoje, olhamos para o que tínhamos, um disse uma palavra, outro disse outra, então se tirarmos o artigo, se pusermos a preposição, se fizeres não sei o quê, e de repente ficou. Acabou por ser muito rápido nesse momento. E o mais importante de tudo, pessoalmente, é que eu estou muito satisfeito com o título. Poderia estar agora aqui a lamentar-me que não era aquilo que eu queria, mas não, neste momento reflete, acho eu, exatamente o espírito do livro. E já agora, para quem pudesse pegar e não saber exatamente o que era, colocámos um subtítulo que é Visões sobre o Cinema de Terror, porque é exatamente isto, são as nossas visões, são as nossas perspectivas, e portanto também estou muito satisfeito com isto. Esta nossa conversa está muito autocongratulatória. Como é que é? Congratulatória. Estamos aqui a dar-nos palmadinhas nas costas. Eu não estou a dizer nada. Isto se calhar, espero eu, que revela o entusiasmo que nós temos por isto e também a vontade de o querer fazer chegar às outras pessoas. Neste caso até revela mais alguma coisa, que aí concordo contigo, todas as pessoas me têm elogiado, com quem tenho falado, têm elogiado a capa, têm gostado do título. Portanto, aqui neste caso já temos feedback. Sobre o miolo ainda não sabemos, que acho que ainda não houve ninguém que tenha lido. Ou seja, pelo menos para quem o vai pôr na prateleira, só é por isso bonito, vale a pena. É bonito. Aliás, e pode haver quem tenha uma mesa manca, e ele até também é bastante resistente, portanto serve para várias coisas. Agora, nós ainda não falámos, e se calhar faz sentido falar neste momento, da questão do prefácio. Nós fizemos um primeiro convite que foi recusado muito gentilmente, mas foi-nos então recomendado de repente um nome que nos fez todo o sentido. João Monteiro, co-diretor do Motel X, um festival que nós apreciamos, que tem tudo a ver com o tema, e o João Monteiro muito gentilmente também acedeu e escreveu-nos o prefácio. Também agradecemos desde já aqui ao João. E diga-se de passagem, o prefácio que é um texto, não apenas prefacia o livro, por assim dizer, mas é um texto que se lê por si só, porque é uma análise do João Monteiro sobre o cinema de terror, sobre o estado do cinema de terror, o que ele representa em termos de cinema como um todo, não por ser um género de nicho, mas algo que é importante na história do cinema, e é um texto que vale muito a pena ler. Sim. E para o fazê-lo, podem ir então a segundotake.com/olhar o medo e comprar uma cópia. Mas sim, o João Monteiro contribuiu aqui muito gentilmente. Nós combinámos datas, porque ele também tem a sua vida e tem os seus projetos, e na data combinada lá estava o texto, correu tudo lindamente. Nesta fase, eu e o José, porque também este foi um projeto pago do nosso bolso, uma edição de autor, em vez de termos a oportunidade de trabalhar com um revisor oficial,
andámos nós furiosamente a rever os textos, enquanto a Patrícia paginava, e portanto foi aqui uma reta final que eu diria que foi quase alucinante, não foi? Foi. Porque de repente nós começámos a dizer, ok, queremos isto antes do verão, ou queremos isto pronto, pelo menos quando o verão chegasse. Apontámos aqui a agosto, no máximo setembro, e então foi aqui um processo de revisão, digamos, a 4 mãos, não é? Revisão a 4 mãos e a 4 olhos, e depois de incorporar isto no texto final sem estragar nada, não é? Porque às vezes, cada vez que mexemos, podemos estar a introduzir erros, e é um processo de loucos, não é? Porque tu quanto mais olhas, mais coisas queres corrigir. Sim, principalmente por ser também novidade, não é? Convém dizer que tudo aqui, por mais lógico e por mais óbvio que possa parecer, até que nos pudesse parecer a nós, e que até seja, quando se faz pela primeira vez é sempre novidade. E há sempre pequenos problemas que nós julgávamos serem grandes e passamos por eles sem problema. E há aqueles que nós pensávamos ser pequenos e afinal nos vão dar semanas. E chegámos a um ponto, já agora dizer que, embora nós tínhamos estado a trabalhar neste livro durante mais de 2 anos, houve ali um período, talvez a parte final de 2022, em que tivemos ali um bloqueio e pouco se fez. E depois, quando voltámos a pegar, a partir do momento em que a Patrícia começou a trabalhar a paginação também, de repente vimos que tínhamos muita coisa ainda por fazer a nível de revisão. O livro já tinha sido revisto por nós, mas depois resolvemos rever uma segunda vez e percebemos que essa segunda vez era mais necessária do que pensávamos, e depois, quando ela ficou feita, se calhar resolvemos rever uma terceira vez e pelo meio voltávamos atrás alguns capítulos para ver novamente, e percebemos que não só que tem de ser feito assim, principalmente quando o revisor também é o autor, o que é uma desvantagem, e como é algo ao qual não se consegue fugir, e cada vez que o fazíamos encontrávamos coisas a melhorar. Sim. E pensamos que quanto mais o fizemos, mais o melhoramos. Obviamente não é perfeito, a revisão Sim. não está perfeita, mas pelo menos foi uma aprendizagem sobre como melhorar um texto já escrito e que pensávamos já estar fechado. Sim, eu acrescentaria 2 coisas. A primeira é que depois nós também somos peritos em arranjar lenha para nos queimarmos, claro. Por causa do... Tanto eu como o José somos perfeccionistas e queremos algum rigor. E acabamos por definir regras para nós próprios. E, por exemplo, uma delas é que sempre que um título de um livro fosse o abordado ou o outro surgisse no livro... Sempre que um título de um filme surgisse no livro pela primeira vez, tinha que vir acompanhado do seu ano de produção, título original e realizador. E se isso não estivesse no corpo do texto, tinha que ser acrescentado. Exato. E só para garantir onde é que está a primeira referência de um título Exato. E garantir isso e que aparece no primeiro e não na segunda referência, é o tipo de coisas que nós fazemos questão, mas que também nos deixa à beira da loucura. O segundo apontamento que eu faria em relação a isto é algo que eu aprendi com um professor de um curso que eu tirei, que foi um curso de revisão. Que na prática eu, quando me inscrevi nesse curso, pensei que era uma coisa diferente, pois era um curso bastante técnico, mesmo de revisão de textos, que por acaso até foi tirado num contexto que não teve nada a ver com isto, mas que acabou por servir. Mas o Manuel Monteiro, que também escreve livros sobre como falar e escrever bom português, e que eu recomendo vivamente que procurem os livros dele, ele nesse curso disse: não existem livros que não tenham erros. Aliás, acho que com alguma regularidade há concursos em que pessoas submetem livros para ver se ganham um prémio, propondo que não há erro nenhum, e encontram sempre gralhas, encontram sempre erros. Portanto, inevitavelmente, é isso que me deixa dormir à noite, porque eu sei que encontrarão com certeza gralhas e erros, mas não há livros perfeitos. Ele pode ir sendo melhorado noutras edições eventuais, mas aqui está aquilo que foi o melhor possível nesta data. Portanto... tirando isto, mais uma vez estamos satisfeitos com o trabalho final. Sim. Tendo em conta que um erro ou outro haverá sempre, estamos bastante satisfeitos com o ponto a que chegamos. Sim. Eu diria então, se calhar vale a pena falar da impressão, não é? Que foi feita na Manuel Barbosa e Filhos Limitada, e faço aqui publicidade também, que nos receberam muito bem. O José foi quem tratou em primeira instância disto, tudo por e-mail, mas quando chegou à data de o livro ser impresso, efetivamente,
fomos convidados a ir às instalações deles e ver o processo, não é? Sim, sim. Eu já tinha estado lá e discutido os detalhes presencialmente e fiquei logo com essa excelente impressão. Fomos muito bem recebidos, tratados como autores consagradíssimos por uma empresa que é uma empresa familiar, mas uma empresa séria e bastante profissional, com muita experiência, e que afinal nos deu aquilo que todas as empresas em qualquer campo de atividade deviam dar sempre, que era o respeito pelo cliente. Mas respeito e entusiasmo foi aquilo que eu encontrei também, quando lá fomos. Sim. Entusiasmo por aquilo que fazem. Claro. De nos dar a conhecer o próprio processo deles, de nos mostrar as instalações, as máquinas, mesmo máquinas que não iam ser usadas no nosso livro. Sim. Tivemos uma visita de estudo. Exatamente. Foi muito giro termos visitado as instalações deles. E o resultado final, mais uma vez, é do nosso agrado. Sim. Ficámos satisfeitíssimos. Era isto que queríamos. Todo o acabamento, com todo o aspecto que o livro tem, o papel usado, a impressão... nada a dizer, era o que queríamos, era aquilo com que tínhamos sonhado, está feito. Portanto, obviamente que aqui com a ajuda de vários colaboradores, desde a Patrícia na capa e na paginação, na escolha da fonte, até depois ao próprio Manuel Barbosa e Filhos, na recomendação do papel, do tipo de impressão, realmente não podíamos estar mais satisfeitos e estamos muito orgulhosos e estamos aqui para partilhar convosco. O que nos leva então à venda e promoção, porque obviamente nós temos o livro à venda através do site segundotake.com/olhar o medo. Se escreverem segundotake.com também chegam lá. Obviamente que se quiserem enviar algum e-mail, se tiverem algum pedido em especial, podem enviar um e-mail e nós fazemos chegar o livro também. Arranjamos forma. Uma mensagem no Facebook, seja para qualquer um de nós. Sim. Nós temos uma página de Facebook que é Olhar o Medo. E na prática aqui o processo de venda está montado, mas tudo isto para dizer que a promoção também contamos com a vossa ajuda. Se vocês estão a ver isto e são leitores, se já tiverem o livro ou se tiverem entusiasmo por isto, partilhem também este vídeo. Exato. Partilhem o nosso Facebook, partilhem os nossos posts no Instagram, sigam o Segundo Take, subscrevam a Janela Encantada, não é? Que dá para subscrever, sigam aqui aquilo que na realidade vai ser da nossa partilha e que nós agora também, usando o podcast e aqui o YouTube, porque estamos a fazer isto em vídeo também, ao longo dos próximos meses vai ser aqui um processo de promoção para tentar que o livro chegue ao maior número de pessoas. Obviamente nós já fizemos um número considerável de vendas, mas portanto nos círculos mais próximos, não é? Agora a ideia é que este círculo vá alargando. Exato. E que cheguemos cada vez a mais gente. A ideia não é convencer ninguém, por favor, tens que comprar este livro. É apenas que a mensagem passe, porque acreditamos que pelo país inteiro há de haver pessoas que teriam interesse no livro e que se calhar nunca vão chegar a saber que o livro existe. Porquê? Porque nós não estamos a pagar divulgação e estamos a confiar apenas nas nossas redes sociais, no passo-a-palavra com os amigos, e por isso, e até porque a despesa saiu do nosso bolso e não temos ninguém por trás, aquilo que nós pedimos é, se já leram o livro, se gostaram, falem dele, se não gostaram, critiquem, digam o porquê, em que é que ele devia ser melhorado, se não leram, não vão ler, divulguem pelo menos que o livro existe, que no fundo é só isso que nós pedimos. Afinal, quantos livros de terror, ou melhor, até posso dizer mais, quantos livros de cinema se escrevem em português, quanto mais de em terror, Portugal? Não é? Quanto mais de terror, se calhar é um de 2, 3 livros que já se escreveram sobre cinema de terror em Portugal. Não se escrevendo, penso eu, na minha modéstia, que a existência do livro é já algo que merece ser divulgado, algo que merece ser mencionado. Portanto, quanto mais não seja, mencionem. Está aqui este livro. Quem tiver interesse, procure os canais, como que o António já disse, saiba mais sobre o livro, entre em contacto connosco, se quiserem saber, afinal, sobre o que é o livro, nós teremos todo o prazer em responder. Olharomedo@gmail.com também é um dos modos, ou então todas as redes sociais. E se calhar então terminamos revelando aqui um segredo mal guardado, não é? Mas do qual ainda não temos muitos detalhes, a não ser a promessa de que vai acontecer. Sim. Vamos chamar-lhe o lançamento oficial do livro, que vai acontecer, o lançamento oficial do livro, que vai acontecer e que esperamos
precisamente atingir parte deste objetivo de chegar a mais pessoas, não é? Chegar a um público mais vasto além das nossas redes sociais, mas que vai acontecer no âmbito do Motel X deste ano. Portanto, obviamente, foi um convite do João Monteiro que nos escreveu o prefácio. Obviamente, dado o enquadramento do livro, ele achou por bem convidar-nos para fazer o lançamento do livro no âmbito do Motel X. Neste momento não sabemos detalhes, não sabemos dia, não sabemos hora. Portanto, estamos de qualquer forma a preparar-nos e quando tivermos detalhes vamos, com certeza, revelar e queremos que toda a gente apareça. Se quiserem a vossa cópia autografada ou se quiserem comprar lá, trocarmos umas palavras, debater umas ideias, apareçam no Motel X, só não sabemos data e hora. Nós vamos andar por lá todos os dias ou quase, mas o dia da apresentação ainda não sabemos qual é. É verdade, é verdade. Aliás, fica já aqui, se calhar, a promessa, porque ainda não temos feito, mas se calhar vamos tentar fazer umas t-shirts com o símbolo do Olhar o Medo e vocês vão nos encontrar facilmente. Sim, não é? É a melhor forma. Muito possivelmente. Se nos conhecerem ainda. Somos os autores e somos os promotores, não é? Ao mesmo tempo. E os voluntários também com t-shirts. Enfim. Um pino daqueles do quero perder peso, pergunto-me como. Mas a dizer quero ler um bom livro. Exato. Compre-me a mim. Eu se calhar é melhor levar os dois. Pronto. Seja como for, muito obrigado por terem estado a ver e a ouvir este episódio, ou a ouvir, se estão a ouvir em podcast. Já sabem, segundotake.com/olhar o medo. Comprem para oferecer também no Natal. Enfim, ajudem-nos a divulgar e nós agradecemos toda a ajuda exatamente que puderem dar. Então, assim sendo, até ao próximo episódio do Segundo Take. Boas fitas.